Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Bárbara Lisboa, estou loira com cabelo curto, vestindo uma blusa amarela e o tema da nossa aula de hoje é África, berço da humanidade. Vocês já se perguntaram como surgiu a humanidade, de onde viemos? Por que será que a África é o berço da humanidade? Então, essas são algumas perguntas que nós vamos tentar responder nessa aula de hoje. Em busca de muitas dessas respostas, os povos antigos começaram a criar explicações religiosas para a criação da humanidade. Por exemplo, os judeus e cristãos criaram a visão de que um Deus criador criou o mundo em 6 dias. Os povos iorubás acreditam também que a criação foi feita pelo deus Olodumare, que através do seu sopro criou os homens e as mulheres moldados no barro. Povos indígenas também acreditam numa criação através de um ser, né, um Deus conhecido como o avô do universo. Os povos tupis também têm uma ideia da criação através do Deus Tupã, que criou todos os povos, toda a humanidade, e que o próprio povo tupi seria o primeiro povo a surgir no universo, e além da criação da humanidade, também criou toda a natureza. Então, essas são explicações religiosas, né, que a gente chama de criacionismo. E as explicações científicas? Bem, até o século XIX, nós só tínhamos na humanidade as explicações de ordem religiosa e mítica. Mas a partir do século XIX, um naturalista britânico conhecido como Charles Darwin desenvolveu uma teoria, que foi a teoria da seleção natural e da evolução das espécies, conhecida através da sua obra A Origem das Espécies, onde tratava da questão de uma origem comum das espécies e que passavam por um processo de seleção natural e de mutações. A partir daí, então, surgiu a chamada teoria darwinista ou evolucionista. E, através dessa perspectiva, o homem ele poderia ter um ancestral comum ao do macaco e o homem surgiu através de um processo de mutação e de evolução que levou milhares de anos. Nessa imagem vemos Charles Darwin, aos 46 anos, em 1855. Até hoje, muitas evidências reforçam essas ideias de Darwin, porque através dos vestígios arqueológicos e vestígios de fósseis, que são esqueletos e ossadas de seres vivos antigos, que foram preservados ao longo do tempo, nós podemos perceber, através das pesquisas científicas, e hoje até tem também pesquisas de ordem genética, da semelhança e também de um tronco comum dos seres humanos atuais, né, da espécie Homo sapiens sapiens, com outras espécies de hominídeos, ou seja, de grupos parecidos, né, que deram origem ao ser humano atual. A teoria de Darwin gerou uma repercussão muito negativa no século XIX,
pois ficava muito complicado para as pessoas naquele momento compreender outras explicações, principalmente explicações de ordem científica, que não tinham relação com as explicações religiosas e culturais que já tinham assimilado naquela ocasião. Aqui vemos a caricatura de Charles Darwin como um macaco, refletindo a reação cultural contra a teoria da evolução. De acordo com os estudos arqueológicos, o processo de hominização, ou seja, esse processo de evolução que deu origem aos seres humanos, ele surgiu na África. Por isso que a África, ela é conhecida como o berço da humanidade. Esse processo tem relação com a desertificação das florestas tropicais, criando as chamadas savanas, e o que obrigou uma adaptação desses seres que viviam na região há milhões de anos a se adaptarem e de forma bipedal, ou seja, ter que ficar com um andar mais ereto, e também na mudança com a relação de alimentação. Como vemos na imagem à esquerda, temos o continente africano. E na imagem à direita, de onde teria partido os primeiros seres humanos, ou seja, do continente africano, e migrando para os outros continentes, para as outras regiões do mundo. Os fósseis indicam que nossos antepassados eram seres pertencentes à família dos hominídeos que viveram milhões de anos atrás em regiões da África. Na evolução do gênero humano, nós podemos perceber vários tipos de estágios, como os australopitecos, os pertencentes à família do Homo habilis, Homo erectus, os Pithecanthropus erectus, e até chegar ao Homo sapiens, que é o ancestral mais próximo da nossa espécie, que é o Homo sapiens sapiens. Nessa imagem, podemos ver a capacidade craniana dos hominídeos. Em 1974, uma equipe de arqueólogos descobriram um dos fósseis que provavelmente seria um dos nossos ancestrais mais antigos, que é o fóssil de um Australopithecus com cerca de 3,2 milhões de anos. Esse fóssil ficou conhecido, foi apelidado de Lucy, porque tinha uma relação, por ser um fóssil feminino e porque naquele momento no acampamento estava tocando uma música dos Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, tocada num gravador do acampamento e por terem definido como uma fêmea. Nessa imagem vemos a constituição do esqueleto de Lucy. Durante esse processo de hominização, os nossos ancestrais, eles foram desenvolvendo diversas capacidades e habilidades para adaptação ao meio ambiente. E esse processo de desenvolvimento desses hominídeos também tem relação direta com essa adaptação ao ambiente. Costuma-se separar os períodos através os períodos históricos que viveram esses primeiros hominídeos, né, e esses primeiros vestígios, né, desde a origem dos seres humanos, como através de um critério de desenvolvimento de habilidades. E esse critério ficou conhecido com a divisão entre o chamado período paleolítico e neolítico. O período paleolítico corresponde ao momento em que
Predominantemente, esses povos eram caçadores e coletores, foi descoberto o fogo, viviam em cavernas e praticavam principalmente o nomadismo, ou seja, não tinham uma habitação fixa, porque se eram caçadores e coletores, precisavam ficar se deslocando de ambiente até acharem um local apropriado para obterem seus alimentos. Ainda nesse período paleolítico, os primeiros seres humanos desenvolveram também a linguagem, a comunicação verbal, né? E também praticavam a chamada arte rupestre, ou seja, deixavam seus registros nas paredes das cavernas. Nessa imagem, vemos um exemplo de pintura rupestre. São animais pintados na Gruta de Lascaux, um dos sítios de arte rupestre mais famosos do mundo. O período neolítico, ele começa a partir do surgimento e da descoberta da agricultura. Ou seja, os seres humanos descobriram que, se eles plantassem, eles poderiam colher posteriormente e obter seus alimentos. E para isso, não precisariam ficar se deslocando de ambientes constantemente. Através desse processo de descoberta da agricultura, que muitos historiadores consideram como a Revolução Neolítica, os hábitos da humanidade eles começaram a passar por uma grande transformação. Uma dessas transformações foi o processo de sedentarização, ou seja, os seres humanos passaram a se fixar mais num determinado ambiente. E através desse processo de sedentarização, ocorreu também a domesticação de animais e o aprimoramento das técnicas, tanto agrícolas como técnicas também de caça, de elaboração de objetos. Então, esse período paleolítico foi um momento muito importante, anterior ao processo de surgimento das primeiras civilizações. No Neolítico, além dessa mudança com relação à agricultura, foi possível também a descoberta da cerâmica e já no final desse período o conhecimento da técnica de fundição de metais, o que transformou e revolucionou todo o processo tecnológico desses primeiros seres humanos. Agora vamos ao nosso desafio? Observe a imagem ao lado do fóssil apelidado pelos pesquisadores de Lucy. Por que podemos afirmar que a África é o berço da humanidade? Nossa videoaula vai ficando por aqui. Não deixem de acessar o material Rio Educa com auxílio do seu professor ou da sua professora. E também não deixem de assistir às nossas próximas videoaulas. Até breve!